5 pessoas estão desaparecidas no meio do Oceano Atlântico neste momento, no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu não sei quando você está assistindo a esse vídeo, mas no domingo passado, dia 18 de junho de 2023, essas 5 pessoas mergulharam no Oceano Atlântico rumo aos destroços do navio Titanic, dentro de uma espécie de submarino. Esse submarino é de uma empresa chamada OceanGate. Essa empresa cobra $250 mil, o equivalente a R$1.200.000 na cotação de hoje, para cada pessoa que está lá dentro para chegar lá ao Titanic, para você ver ao vivo ali os destroços do Titanic. E nesse submarino que desapareceu, dessas 5 pessoas, 3 são de fato pagantes. Pagaram para estar lá, cada uma pagou esse valor de $250 mil. As 2 outras pessoas são o piloto, que aliás é o fundador e diretor executivo da própria empresa, e também um tripulante, que é um experiente militar, ele é um ex-comandante da Marinha Francesa. No domingo, eles mergulharam rumo às profundezas do Oceano Atlântico e pouco tempo depois a comunicação com esse submarino ela foi cortada, ela foi impedida. Alguma coisa bloqueou a comunicação e não se sabe o que aconteceu. E o que pode ter acontecido de acordo com os especialistas? Bom, nenhuma das hipóteses é boa, porque em todos os cenários o risco à vida dessas pessoas é gigante e a probabilidade dessas pessoas serem encontradas com vida é realmente muito pequena. Veja só, esse submarino não é bem um submarino, segundo os especialistas. É, na verdade, uma embarcação submersível. Eu vou chamar de submarino aqui porque é um termo que você conhece mais, mas saiba que não é um submarino literalmente. Na verdade, quando você olha as imagens dessa embarcação, fica claro o quanto que essa embarcação é experimental. Fica claro, inclusive, o quanto que essa embarcação ela não é, de fato, muito profissional, digamos assim, como é um submarino militar, que custa milhões, às vezes bilhões de dólares para ser construído. Você pode olhar aí, é basicamente um cilindro, tem o tamanho de um carro aproximadamente, não tem cadeira dentro, não tem nenhum tipo de conforto. As pessoas entram nesse cilindro. Para você ter uma ideia, o controle dessa embarcação é um joystick, é um controle de videogame que você pode comprar na internet e quando eu fui checar ele custa coisa de 350 a 400 reais. Então, trata-se de algo que parece efetivamente muito experimental e muito improvisado. Essa embarcação já existe há algum tempo e ela, de fato, já conseguiu fazer algumas viagens com passageiros até as profundezas do oceano, passageiros que conseguiram ver lá os destroços do Titanic. Mas o que eu quero conversar com você aqui hoje é, em primeiro lugar, eu quero te contar essa história para você entender tudo que a gente sabe até o momento a respeito do que aconteceu e eu quero, sobretudo, eu quero te mostrar como essa história nos ensina muito sobre o cérebro, a mente e o comportamento humano. Essa história nos ensina muito sobre a irracionalidade da espécie humana. Nós dizemos por aí que o ser humano é um animal racional ou coisa do tipo, mas décadas de pesquisa científica muito séria demonstram que a racionalidade humana é bastante limitada. Histórias como essa, elas infelizmente são o testamento de quão irracional o ser humano pode ser. Bom, trata-se de uma história que parece coisa de ficção científica de fato. Nós estamos falando aqui de 3 pessoas muito ricas que pagaram R$1.200.000 aproximadamente para entrarem nessa embarcação e, junto com os 2 tripulantes, mergulharam no Oceano Atlântico. Eu não sei se você entende um pouco a respeito do grau de risco e do grau de improbabilidade, ou seja, de quão improvável é o sucesso desse tipo de coisa. O oceano é praticamente um planeta desconhecido por nós. As profundezas do oceano, elas são muito perigosas, as situações lá dentro são muito adversas e nós não conhecemos em grande medida todas as variáveis que estão envolvidas em você mergulhar tão fundo. Pouquíssimas embarcações no mundo são capazes de chegar até onde está o Titanic. Para você ter uma ideia, o Titanic está a quase 4 quilômetros de profundidade no oceano. E aí nós temos que olhar para as possibilidades, né? O que será que aconteceu com esse submarino que desapareceu?
E os especialistas eles têm algumas hipóteses e nenhuma dessas hipóteses é minimamente favorável. A probabilidade de encontrar essas pessoas com vida é muito baixa. Na melhor das hipóteses, essa embarcação ela tem uma série de redundâncias de segurança para boiar caso algum problema aconteça. Ou seja, caso dê algum problema, a embarcação ela tem vários meios de conseguir boiar, de conseguir subir até a superfície. Na melhor das hipóteses, essas pessoas estão boiando em algum lugar do oceano. Só que encontrar essa embarcação é muito difícil. Por quê? Porque ela não tem um GPS, digamos assim, porque GPS não funcionam lá nas profundezas do oceano. Além disso, todo o equipamento que essa embarcação possui é bastante rudimentar, como eu disse, um joystick de videogame, por aí vai. E todo tipo de comunicação com essa embarcação também é bastante rudimentar. Por quê? Porque ondas de rádio, por exemplo, não chegam até as profundezas do oceano. Então a comunicação dessa embarcação com a superfície é feita por pequenas mensagens de texto com tecnologias bastante rudimentares. E foi essa comunicação que foi interrompida no domingo, pouco tempo depois que a embarcação mergulhou no oceano. A questão aqui é que a própria empresa não fala e não tem falado muita coisa a respeito do que está acontecendo. Você deve imaginar que ela está com muita coisa em jogo. Qualquer coisa, qualquer manifestação da empresa será com certeza usada contra ela, caso aconteça a fatalidade dessas pessoas não serem encontradas. Então, a própria empresa tem falado muito pouco. A maior parte do que a gente sabe a respeito desse caso vem dos relatos de um jornalista. Esse jornalista teve a oportunidade, em 2022, de entrar nessa embarcação e mergulhar no Oceano Atlântico rumo aos destroços do Titanic, mas, olha só, na viagem desse jornalista, pouco tempo depois do mergulho, houve um problema mecânico e a embarcação precisou subir à tona de novo. Grande parte do que a gente sabe é graças aos relatos desse jornalista, porque, evidentemente, ele passou por todo o processo. Ele só não conseguiu chegar lá até o fundo do oceano, até o Titanic de fato. O nome desse jornalista é David Pogue, ele é jornalista da rede CBS lá dos Estados Unidos. E basicamente o que esse jornalista revelou nas entrevistas recentes, ele tem dado entrevista para todos os meios de comunicação por aí, é basicamente o seguinte: para você entrar nessa embarcação, você precisa assinar um contrato. E segundo esse jornalista, no contrato tem coisa de 10 razões pelas quais você pode morrer. Diz que o contrato diz para você que você pode perder sua vida e ele elenca cada uma das razões. Desde na viagem de navio até o meio do Oceano Atlântico, porque o Titanic fica lá no meio do Oceano Atlântico, até na hora de entrar no submarino, na hora de mergulhar e tantas outras coisas. Então, cada uma das pessoas ali teve que assinar um contrato assumindo o risco de morte por essas várias razões que esse contrato aí apresenta. Lá dentro desse submarino, segundo o jornalista, é como você está vendo aí nessa imagem. É um cilindro, não tem qualquer tipo de conforto. Basicamente, você tem uma manivela em cima onde você pode se segurar. De resto, você fica sentado ali dentro desse cilindro com suas costas apoiadas e para enxergar qualquer coisa fora tem uma janelinha ali na frente, uma janela de 55 centímetros. É através dessa janela que a pessoa veria o Titanic, no caso de chegar lá até o fundo de fato. E